já mencionei em uma live que antigamente eu era bancário, né? Essa questão da lei Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes é muito pesado, cara. Ele tá praticamente fora de todas essas operações financeiras agora, né? Tive clientes que não poderia aceitar, o banco não poderia aceitar abrir uma conta, né? Nem abrir uma conta na Alemanha. Inclusive, meu banco teve que pagar 1 bilhão e 500 milhões de dólares de multa em 2015. Nossa, Cheslana, primeiro eu queria te parabenizar que você montou um canal de YouTube e eu me peguei assistindo o vídeo do Cheslan. Sigam o Cheslana que tá no YouTube, tá? E deixa um like. E o Trump oficializou hoje a taxação, né, Riso? O Trump acabou de assinar a ordem executiva impondo 40% de tarifa adicional no Brasil, ou seja, eram 10 mais 40, total de 50% conforme prometido. A ordem acabou de ser assinada na Casa Branca, oficial. Então vamos lá, eu vou ler aqui, ó. Eu vou fazer uma tradução. Aqui também, né, ele, quase no mesmo dia, ele anunciou, quando ele anunciou pela primeira vez, né, o tarifaço em cima do Brasil, ele também anunciou um tarifaço em cima de produtos exportados pelos países da União Europeia. Na casa também de 50% a 40%. E ontem fizeram um acordo, né? Acho que 15% agora, mas tem alguns produtos que estão exclusos, não lembro mais qual, mas 15% também é muito pesado, cara. Isso vai... A von der Leyen, que é a chefe da União Europeia, ela votou felizona, né? Celebrando esse acordo, e todo mundo aqui ficou puto na Europa, e todo mundo acha já que não vai pra frente esse acordo. São livre minha aqui. Endereçando uma emergência nacional. Hoje o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva implementando uma 40% de tarifa adicional ao Brasil, elevando o total de tarifas para 50% para lidar com as recentes políticas, práticas e ações do governo do Brasil que constituem uma incomum e extraordinária ameaça à nossa segurança nacional, política externa e economia dos Estados Unidos. Aí eles escrevem ali. A ordem declara um novo estado de emergência nacional usando a autoridade do presidente sob o ato internacional de, sei lá, IEPA de 1977. Difícil traduzir. Esse act deve ser tipo uma lei de 1977 de emergência internacional de potências econômicas. Estabelece um adicional de 40% de tarifa endereçado ao governo brasileiro, blá blá blá, porque eles já falaram antes no começo, e depois. A ordem entende que o governo brasileiro organizou perseguição política, intimidação, assédio e censura ao antigo presidente Jair Bolsonaro e milhares de seus apoiadores, e, sei lá, violou inúmeros direitos humanos que também violam o Rule of Law no Brasil. Ou seja, assim, a ordem executiva da taxação, ela tá vindo com nome e sobrenome, que é Bolsonaro. Talvez sim. E aqui, meus amigos, todo mundo, incluindo nós, que minimizou a questão Bolsonaro nisso, tem que botar a barba de molho. O Trump está fazendo defesa, sim, dos interesses do seu aliado imediato aqui, sim. Mas também é grandeza reconhecer um equívoco, né? Tu não vê isso muito em outros grupos políticos, né? A gente havia falado, há um interesse de realinhamento geopolítico, há um interesse de dar um com certeza. há um interesse em tarifar para fazer esse jogo, e há um interesse da família Bolsonaro. A gente havia colocado isso aí na ordem de 20%. Falou, pelo menos 20% da motivação é essa. A motivação principal é uma motivação econômica e geopolítica, tá? Há o interesse do Marco Rubio na América Latina, muito claro. Há o interesse em realinhar a América Latina dentro do interesse americano. Mas há o interesse em proteger e, em certa medida... E não esquecer que realmente, por Trump, uma relação pessoal importa muito. O acordo que ele fez com a Argentina é muito, muito bom para a Argentina também, né? Muito bom. É muito difícil de conseguir um acordo assim. Nem a União Europeia conseguiu. E a União Europeia tem muito peso comercial, né? E eles nem conseguiram. Prestigiar e ajudar o seu aliado local, tá? E eu acho que essas proporções que a gente colocou ali, você pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, foi na live que eu fiz com o Renato, acho que foi no dia 9 de julho, né, Riso? Mas é fato, tá? Tipo, do acordo da Argentina, a esmagadora maioria de todos os produtos que a Argentina exporta para os Estados Unidos estão fora das tarifas, né? Então eles quase não são afetados pelas tarifas. O molho tá ficando apimentado,
A história está ficando bastante complicada para lidar. Enfim, deixa eu ler aqui, ó. Desce aí. Using leverage to safeguard our interests. Aí eu vou ler já a partir do ponto a ponto. Recentemente, membros do governo Brasil tomaram ações sem precedentes de maneira tirânica e arbitrária para coagir empresas americanas para censurar a liberdade de expressão, deplataformizar Não usuários. tem como não concordar. Lembrando da treta com X, né? Elon Musk e Alexandre de Moraes. Não tem como não lembrar disso. Sobre o governo Biden, sem perigo nenhum. Mas agora com Trump, que realmente quer defender os interesses das Big Techs, que não é à toa que todos eles se aliaram ao Trump, né, na inauguração, né? Abusar de fazer uso de informações de cidadãos. Ele já mandou a braba também para a União Europeia a respeito disso, né? Aqui na Alemanha, inclusive, a Alemanha é o país cujas autoridades mais requerem informação de usuários, né, para fazer uma perseguição criminal, né, por delitos contra a honra, né, tipo injúria, etc. Tu xinga alguém na internet, aqui todo mundo, tem que fazer um BO, aí realmente requerem os dados pessoais, só que o X não vem mais respondendo. É louco, não? Cidadãos americanos, mudar políticas de moderação de conteúdo, perseguição política, congelamento de ativos e completa exclusão do mercado brasileiro. Isso diminui não apenas a viabilidade das empresas americanas em operação no Brasil, mas também as políticas dos Estados Unidos em promover livres e justas eleições e salvaguardar direitos fundamentais de humanos aqui nos Estados Unidos e fora. Por exemplo, desde 19, o juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, abusou de sua autoridade judicial para ameaçar, intimidar milhares de seus oponentes políticos, proteger aliados corruptos, suprimir direitos dissidentes, sempre em coordenação com outros oficiais brasileiros, incluindo outros juízes da Suprema Corte, em detrimento das companhias americanas operando no Brasil. De Moraes unilateralmente emitiu centenas de ordens de censura para seus críticos políticos. Quando as companhias americanas se recusaram a cumprir com essas ordens, ele impôs multas altíssimas, ordenou a exclusão dessas companhias do mercado de social media no Brasil, ameaçou seus executivos com perseguição criminal e, em um caso, congelou os ativos de uma empresa americana no Brasil num esforço para, vamos dizer, coagir o cumprimento dessa lei. De fato... Mas de fato isso tudo foi muito doido, né? Além de prender pessoas sem um julgamento por conta de posts em redes sociais, o juiz de Moraes está... caramba, ele citou Paulo Figueiredo. Está overseeing, eu não sei exatamente a tradução do overseeing, mas vou botar aqui, tocando, liderando uma perseguição criminal contra Paulo Figueiredo, um residente norte-americano nos Estados Unidos, por discursos que ele fez no solo americano, e apoiou inúmeras investigações criminais de outros cidadãos norte-americanos depois que eles expuseram suas graves violações de direitos humanos e corrupção. O presidente Trump está defendendo as companhias americanas da extorsão, protegendo a pessoas norte-americanas da perseguição política, salvaguardando o direito dos americanos de liberdade de expressão contra a censura e salvando a economia americana de ficar sujeita a editos arbitrários de um juiz tirânico estrangeiro. Cara, isso aqui... Assim, isso é bem pesado, né? Bem pesado. E só para falar, já mencionei em uma live que antigamente, ou também no vídeo, que antigamente eu era bancário, né? Essa questão da lei Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes é muito pesado, cara. Ele tá praticamente fora de todas essas operações financeiras agora, né? Por quê? Tem o OFAC, Office of Foreign Assets Control, uma coisa assim, tá supervisionando as sanções, né? Impostas em cima de países, por exemplo, ou de pessoas. E quando eu era bancário, né, eu tive clientes que não poderia aceitar, o banco não poderia aceitar abrir uma conta, né? Nem abrir uma conta na Alemanha, né? Eu trabalhava num banco internacional, multinacional, que também tem sede no Brasil, um banco alemão, e
tem países que estão sancionados, tipo Irã, Cuba, por exemplo. Tem muito mais. E alguém quem tinha cidadania cubana, por exemplo, não podia abrir uma conta. Nenhuma conta no nosso banco. Simplesmente porque o nosso banco participa de transações internacionais e tal, né? E tendo sede também nos Estados Unidos. Então, se nosso banco tinha uma relação de negócio com um cliente privado também, que é de um país sancionado, o nosso banco recebeu uma multa altíssima. Inclusive, o meu banco teve que pagar 1 bilhão e 500 milhões de dólares de multa em 2015. Porque eles tiveram relação de negócio com clientes privados também de pessoas do Irã. E isso também vai ser assim com o Alexandre de Moraes. Ele tem uma conta em um banco do Brasil, né? Não sei qual banco ele tem seus bens guardados, né? Mas esses bancos vão participar de transações internacionais e tal. Só que eles não podem mais ter nenhuma relação de negócios com ele. Eles vão ter que cancelar as contas de tudo. Muitas empresas que têm sedes nos Estados Unidos não vão poder fazer nada. Eu acho que também vai ser bem difícil para ele pegar um voo internacional. Vou continuar lendo isso loucura. aqui, Cara, isso aqui é um novo momento muito louco, tá? Muito louco. Nós somos uma das maiores nações do mundo, nós somos uma das experiências mais incríveis do mundo, nós somos uma nação, a nação mais desenvolvida dos trópicos, a gente pode colocar assim. Nós somos uma experiência muito difícil, nós temos uma geografia muito complicada, nós temos uma terra que não é essa história que a gente ouve dos nossos avós, aqui é só jogar aqui que planta, não. Nós temos uma terra difícil em que os produtos, né, oriundos do mundo eurasiano lá, né, o trigo e todos os grãos e vegetais que eram comuns àquele universo não se adaptaram aqui. Nós precisamos adaptar uma nova comida, nós criamos uma fusão de culturas, de povos, criamos um arranjo muito especial. Nós temos um mérito existencial enquanto nação, que por mais que a gente fique hostil, isso e aquilo, cara, há um mérito, há um universo de possibilidades. Mas definitivamente esse é o momento mais baixo do Brasil republicano. E olha que já tivemos momentos muito baixos. Tivemos golpes de Estado dar com pau. Tivemos já uma interferência americana acontecendo ao longo do século XX algumas vezes. Tivemos crise, tivemos pobreza, tivemos pandemias no passado, tivemos gripe espanhola. Tivemos muitos momentos muito baixos. Mas, enquanto nação, esse é o momento mais baixo de todos. Porque é nesse instante, no momento em que há internet, em que as pessoas discutem e debatem política. Neste momento, nós estamos assistindo uma potência, a grande potência, que é a potência americana, governada por um cara que não está nem um pouco disposto a fazer jogo de cena. Lembra do Obama falando que não tem simpatia Lula todo, com o Brasil, né, se achando, o Obama falando que o Lula era o cara. Não tem mais isso. Acabou aquele americano condescendente fingindo que, olha esses brasileiros, olha o Zé Carioca aí, olha o Zé Carioca brincando, tá leve, né, tá brincando. Acabou esse momento. Esse momento passou. E aí você tá com um americano que nos considera baratas, que está reorganizando o mundo e está reorganizando o próprio quintal. E esse quintal que está sendo alvo de reorganização tem, vamos dizer, um jardim. E o maior desses jardins é o Brasil. E ele tá lá alterando, ele tira uma flor daqui, mexe ali, tira uma ervaninha colar. E a gente olha e fala, ele pode fazer isso sim. Eles podem fazer isso. O Brasil está sendo submetido a uma gigantesca humilhação por conta das decisões. Isso realmente é inacreditável, né? E se tu olha para a Argentina, como eu já falei, eles têm um acordo muito bom. Mas o Milei e o Trump, eles são muito parceiro. Muito parceiro. O Milei até tá fazendo um papel quase ridículo, acho, questão disso. Ele realmente se subjugando ao Trump. Tipo, o Trump, você é grande coisa, né? Realmente, venerando. Mas, cara, infelizmente, isso é a estratégia. Isso é a estratégia certa. Porque só assim que tu consegue uma relação boa com ele, né? Isso traz muito benefício. Afinal das contas, é a principal potência do mundo, né? Os Estados Unidos. E tentando peitar o Trump, como o Lula está fazendo, isso não vai trazer muito benefício para o Brasil, não. Que o Brasil tomou ao longo das últimas décadas. E eu não vou botar a culpa toda no PT aqui, porque a culpa majoritária é do projeto petista. Mas a culpa também vai incorrer no projeto da Constituição de 88, nas decisões que nós tomamos, nas decisões estúpidas e no sentimento de culpa que a gente teve. O Brasil absorveu, olha só, vou começar lá atrás. O Brasil absorveu a ideia de que nós somos muito desiguais.
Nós somos tão desiguais que ou a gente resolve a desigualdade primeiro e cresce depois, e vamos resolver aqui então todas as nossas culpas e nossos problemas. Nós somos uma nação oriunda do processo de escravização, nós temos muita pobreza e não vamos já repartir o bolo, não temos que garantir direitos humanos para todo mundo, não. Vamos ver então quais são as últimas grandes experiências em termos de direitos humanos e garantia das igualdades que estão sendo nos países do primeiro mundo. E nos esquecemos que nós tínhamos que crescer primeiro para nos tornarmos um país desenvolvido. Nós não nos tornamos um país desenvolvido. O Brasil é um país que permaneceu pobre, ele se desestruturou, ele perdeu complexidade, ele se tornou mais dependente. E enquanto isso garantia na lei, né, direitos. Um direito novo, outro direito novo. Quando viu, não tem mais espaço de investimento dentro do orçamento. Quando viu, entregou tudo para uma máquina burocrática do funcionalismo e para o judiciário. E quando viu, ele se tornou dependente para pagar as próprias contas de exportações de grãos para a China. E esse país fraco, esse país dependente, esse país que perdeu a capacidade de gerar riqueza, esse país ainda acreditou que ele poderia, vamos dizer, participar do grande jogo de maneira influente. E o problema é, ainda vai ter a mudança demográfica. E se o Brasil não conseguir se desenvolver mais antes disso acontecer, vai ser muito pesado. Muito pesado. Entre o PT. Vamos nos alinhar à China. Vamos ser uma contracorrente anti-americana. Vamos estabelecer um contraponto. Vamos nos posicionar no jogo global. E saiu fazendo isso. China gostou. Claro que a China gostou. A China puxa, ela compra as nossas commodities, nos entrega de volta produtos industrializados, e por mais que a gente tenha uma balança comercial positiva nesse sentido, né? Quem tem margem mesmo ali, quem tem complexidade são eles, não a gente. Mas nos tornamos esse cara. Esse cara foi permitindo um jogo aqui na América do Sul com aliados de esquerda, né? Aquela ideia da solidariedade latino-americana com os países e partidos de esquerda, a própria ideia do Foro de São Paulo que surge no começo dos anos 90. Nós, né, nessa loucura, começamos a falar em projetos logísticos com a China. Vamos usar o BRICS para desdolarizar a economia mundial. Vamos peitar os Estados Unidos, sendo justamente aquele país fraco, sem capacidade de investimento, sem ter crescimento e cheio de culpas e dores. A democracia, vamos ser honestos, nos fez mal. Nos redemocratizamos em 88, garantimos acessos, direitos, a DINs, a DECONS, todo tipo de possibilidade jurídica, né? Para que todo mundo, que um sindicato possa entrar no STF e mudar uma lei, né? Fomos todos cheios das inovações e isso nos travou, isso nos matou. Estamos pobres, estamos incapazes, continuamos semi-alfabetizados, somos o último na fila, somos o bêbado na estrada. E agora, amigo? E agora os Estados Unidos olhou e falou: eu vou mexer com vocês. E é isso que está acontecendo. Como brasileiro, eu não consigo comemorar o que está acontecendo. Porque, é maravilhoso esse negócio da Magnitsky. A gente estava comentando, haverá sanção. Eu ainda estou curioso para saber até que ponto vão essas sanções, tá? Depois eu vou explicar meu ponto. Então, como brasileiro, eu sei que isso aqui é muito humilhante, que isso não vai parar aí. Onde o Brasil vai entrar? Porque, legal, vão punir o Xandão, vão, mas isso não resolveu toda a questão americana. O Lula vai ter que ceder o quê? Terras raras, metais, autonomia. A gente vai ter que ser alinhado aos Estados Unidos de maneira forçosa, na lógica da vassalagem, ou seja, a gente não é mais dono do próprio destino do ponto de vista... Cara, isso é verdade, né? Toda essa tentativa de peitar os Estados Unidos, tentar criar outro polo com o BRICS, né? Com outro governo agora, com o Biden, não ia dar nada, né? Mas com Trump agora é um alinhamento forçado, realmente. Isso faz muito sentido, caraca. Muito bom. Foi isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo.